Por quê? Porque você sabe que a vida, todo o planeta Terra, todas as coisas conspiram em favor de Deus. E Deus vem construindo o mundo e todas as coisas para colocar como ápice de toda a criação a humanidade. Porém, a humanidade e toda a criação que foi feita para louvor da glória de Deus, Deus sabia que ao criar um ser vivo, que ao criar um ser segundo a sua imagem e semelhança, Ele estaria criando também a possibilidade desse ser vivo se revoltar contra o seu próprio Criador. Ele estaria criando essa possibilidade desse ser vivo se rebelar como o homem fez. E esse ser vivo se rebelando contra o seu Criador e sustentador da vida, esse ser vivo teria que morrer, teria que ser sacrificado. Não só esse ser vivo, como também toda a criação que foi ligada, planejada e organizada para ter como coroa a humanidade, o ser humano. Por isso, meu irmão, o sacrifício de Jesus não foi a cruz. O ápice do sacrifício de Jesus foi a cruz. Mas o sacrifício de Jesus foi toda a sua vida. A partir do momento em que decidiu criar um homem livre, a partir do momento em que decidiu criar um ser vivo, e consciente de que esse ser livre iria revoltar-se contra o seu Criador, e por conta da sua santidade, por conta dos seus princípios morais, por conta de quem ele era, seria impossível sustentar o ser revelado. Ele decide deixar toda a sua glória, se matar, se entregar, em dar a sua própria vida, como ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e a entrego, porque eu quero. Ninguém é capaz de tirar a minha própria vida, ele mesmo dá. Por isso, Filipenses, volta mais um pouquinho aí, Filipenses capítulo 2 vai dizer que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente até chegar ao ápice da sua obediência, mas toda a sua vida foi uma vida de obediência. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo o nome. Querido, se ele não tivesse feito, se ele não tivesse se tornado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus não poderia criar todas as coisas que Ele criou. Por quê? Porque Ele sabia da nossa escolha desastrada. Ele sabia da nossa escolha atrapalhada. Porque qual é o problema em se lidar com um ser todo-poderoso? O problema em se lidar com o ser todo-poderoso é qual é o caráter desse ser todo-poderoso. Porque se esse ser todo-poderoso for uma pessoa má, e você contrariar esse ser todo-poderoso, você está lascado. Já teve um chefe investido de todo o poder,
porque o camarada era mau e você já estava ali debaixo desse caráter mau, a gente sofre bastante. Sofre bastante. Nós estávamos querendo saber como é que seria se Deus não fosse bom, se o seu caráter não fosse bom. O que aconteceria com a humanidade após se rebelar contra esse ser? Mas louvado seja Deus que esse ser todo-poderoso é um ser bom. Só que apesar desse ser todo-poderoso ser um ser bom, ele é santo. E a santidade de Deus iria nos fulminar. A santidade de Deus iria eliminar o homem. Agora a pergunta que a gente faz é porque o Senhor não destruiu a humanidade, uma vez que essa humanidade rompeu espontaneamente, uma vez que essa humanidade rompeu usando da sua liberdade e da sua própria vontade. A resposta de Deus é: sabe por que eu não arrebentei todo mundo? Porque meu filho se arrebentou no lugar de todo mundo. Eu não arrebentei com tudo. Eu não arrebentei com a natureza. Eu não arrebentei com as estrelas. Eu não arrebentei com toda a criação, por simplesmente por causa do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi baseado no sacrifício do Filho de Deus. Foi baseado no sacrifício do seu próprio Filho que Deus pôde manter a humanidade existindo. E o que é interessante, irmãos, que Deus não só por meio do sacrifício de Jesus, Ele pôde criar, Ele criou as condições para poder continuar deixando a humanidade existindo, ou criar a humanidade, mas também por causa do sacrifício de Jesus, Ele pôde manter a humanidade. Por isso, Colossenses vai dizer que todas as coisas subsistem nele. Ou seja, o sacrifício de Jesus, que foi feito antes da fundação do mundo, possibilitou não só a criação de todas as coisas, como também sustenta todas as coisas. Em Gênesis, irmão, você entende que o centro da criação é a vida. Deus vem preparando toda a criação para colocar nela a vida. No princípio era o quê? Caos. A terra era como? Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus vinha preparando o ambiente para que a vida pudesse chegar, para que a vida pudesse ser colocada no planeta. Por isso, o ápice de toda a criação é a humanidade. Se essa humanidade se rebela, se rompe, o que aconteceria com toda a criação? Seria eliminado, seria desastrado. Não só a questão da criação por causa do sacrifício, mas tudo se mantém por causa desse sacrifício. A graça, irmãos, a graça é o resultado do sacrifício de Jesus. A graça, ela só veio a partir da decisão de Jesus na eternidade de se entregar. A graça é o que cria possibilidade da humanidade
ser criada e a graça é o que dá condições da humanidade continuar existindo, apesar da queda. A graça, irmãos, é a possibilidade de Deus poder salvar o que Ele criou, apesar de sua queda. Sabe por quê? Porque sem esse sacrifício de Cristo, Deus criaria o homem para o homem se destruir. Era criar o homem ia se destruir ou ele seria destruído. Quem é você? Você é um ser que foi criado só por causa do sacrifício de Cristo por você. Olha para você. Sabe o que te mantém vivo? Sabe o que te mantém amando? Sabe o que te mantém cuidando dos seus filhos? A graça. O sacrifício de Deus por você antes da fundação do mundo. E o que é interessante, que esse sacrifício é tão profundo, tão abrangente, tão maravilhoso, que ele não só possibilitou a nossa criação e nos mantém, mas como também nos mantém com qualidade. Porque era para a gente ser muito ruim. Era para a gente não ter condições de nenhuma noção do belo. Por exemplo, cantamos aqui de uma forma muito bonita. Não é verdade? A gente cantou aqui bonito, foi legal, louvamos ao Senhor. Vem aqui a Ana e o Enzo organizando a liturgia do nosso culto. Que gostoso, bem bolado, que legal, coisa bacana. Mas o que é isso? É graça. Por quê? Quem é a fonte do belo? Você acha que é o diabo? Claro que não. A fonte do belo, você acha que é a tua esposa está ao teu lado? Teu marido? Não. A fonte do belo é Deus. Logo você só consegue perceber a beleza porque Deus comunicou o atributo dele da beleza com você. Do contrário, meu irmão, você não conseguiria nem enxergar o belo, nem criar nada belo. Seria muito feio. Nós fomos criados, irmãos, para expressar Deus. Nós fomos criados para expressar Deus. Quando nós rompemos com Deus e nos associamos com o diabo, o que era para a gente expressar? O dilúvio. Exatamente o contrário de Deus. Por exemplo, graças a Deus você é um ser inteligente. Mas quem é a fonte da inteligência? Quem é? Deus. Quando você rompe com Deus, quando a humanidade rompeu com Deus, era para a humanidade ser o quê? Não feito por ele. Mas era para ser pior do que o Jack. Por quê? Porque nós rompemos com aquele que é o autor da vida, que comunicou conosco a sua vida, os seus atributos. Logo era para a gente cair no quadro ali. Por exemplo, Deus é um ser livre. Ele nos criou livre. Quando nós rompemos com Deus, éramos para ser o quê? Escravos. Escravos absolutos. Mas graças a Deus, até com a autoajuda você melhora um pouquinho. Mas era para a gente ser completamente contrário do livre. Sem liberdade nenhuma, mas Deus nos dá